Vejam, entender o que o professor diz em sala de aula é uma coisa. Entender o que o professor diz, o que o professor fala, o que o professor expõe é uma coisa. Aprender, de fato, é outra coisa. Então, aprender significa desenvolver condições de interpretar aquilo, né, do que você se apropriou. E é preciso, por isso, que se estruture no cérebro do sujeito que aprende. Né? Isso é um processo que não é, portanto, só racional, ele é também emocional. Sempre digo nas orientações de estágio supervisionado, busque afetar o emocional do aluno, porque o aluno não é só cognição. O aluno é razão e emoção. Ele não deixa o emocional no meio da rua, dentro de casa, na calçada da escola. Ele é cognição, mas ele é emoção. A relação entre emoção e cognição possibilita condições de aprendizagem. O que está acontecendo, né, com a pessoa no momento do estímulo para a aprendizagem? O que ocorre com essa pessoa? Ocorrem só mudanças cognitivas? Não. São mudanças, muitas vezes, cardíacas e de alterações emocionais. Há ações que estimulam muito o cérebro. Por exemplo, a música. E essa música, muitas vezes, ela está ali provocando o sujeito emocionalmente. Mas elas estão estimulando, né, o cérebro. Então, é mais estímulos, mais sinapses que o cérebro vai fazer. Quanto mais sinapses, quanto mais relações entre os neurônios, quanto mais estímulo o cérebro tiver, maiores serão as chances de aprendizagem. Tem que se verificar se o professor está dando, então, estímulos corretos para os alunos. Vamos pensar aqui no caso, por exemplo, de um aluno surdo-cego. Não é aluno surdo e cego, é aluno surdo-cego. Lembra lá, surdo-cegueira é uma condição. Né? Lembra lá da nossa sessão formativa sobre inclusão. Surdo-cego. O surdo-cego aprende, por exemplo? Ele aprende? Aprende. E ele aprende com os estímulos corretos. Ele não está enxergando, né? Ele não está ouvindo como aluno ouvinte, mas ele aprende. Ele aprende com os estímulos certos. Mesmo com a hipersensibilidade, com a, né, que a maior parte tem, que não aceita, por exemplo, ser tocado, com os estímulos certos, é possível que o surdo-cego aprenda. Isso por quê? Porque todo o cérebro é capaz de aprender. Cada um tem a sua maneira específica de aprender, e isso depende do contexto, das experiências da pessoa, dos hábitos e outras coisas mais. Ou como dizia muitíssimo bem o Pierre Bourdieu, todo cérebro aprende e as aprendizagens, elas dependem também do capital cultural do sujeito. O fracasso escolar, muitas vezes, está associado à falta do capital cultural, que a escola exige da criança, exige do adolescente. Que capital cultural é esse? É um capital cultural que a escola muitas vezes não oferece, mas cobra. Cobra que o aluno chegue na escola com esse capital. Cobra que esse aluno chegue com hábitos de leitura, que esse aluno saiba relacionar uma coisa com a outra, que muitas vezes são coisas muito diferentes e que não fazem parte do cotidiano deles. E às vezes, colegas, nós temos que perguntar ao aluno, mesmo criança pequena, temos que perguntar à criança como é que ela aprende melhor. Não há problema nisso, em perguntar como é que o outro aprende. Ele não vai dizer, né, como é que o professor tem que ensinar. A criança não vai elaborar um tratado teórico sobre a aprendizagem dela e que você tem que aprender e a partir daquilo, organizar suas aulas. Não. Né? E, claro, ela não vai utilizar uma argumentação rebuscada, mas ela vai te dar elementos que você, como profissional, uma vez captando, vai rever suas formas de ensinar.
O aluno vai geralmente pelo gostar. Não, eu gosto de estudar assim, eu gosto, mas quando o senhor trabalha dessa forma. Então, é soltando elementos, que o professor, uma vez captando esses elementos, vai pensar melhor como trabalhar os processos de ensinar e aprender. Então, não há problema. Pelo contrário, é bom perguntar ao aluno como é que ele aprende. E, claro, também não se trata de fazer um planejamento de aula para cada aluno. Isso é impossível. Então, o que é necessário? O que é necessário é lançarmos mãos de diferentes estímulos em uma mesma aula, para que nós possamos atingir o maior número possível de alunos a cada aula, atingindo o todo em uma unidade de ensino.